Organização Universal. E lembrei-me também, deixa eu ver se me lembro agora porque A dica de forma tão inteligente e maravilhosa, desviando o assunto. Para não ficarmos só no subtema deste tema tão gigantesco, porque senão ficamos aqui, olha. Mas olha que se calhar agora neste momento salvamos uma série de pessoas que acham que libertamos, né? Libertamos. Lá foram as amarras. Pá, vou chegar a casa hoje, isto vai ser... Não, porque as pessoas carregam uma culpa, pá, que é terrível. Chibatada. Lá está a cultura, lá está a educação, É isso que eu ia dizer. aquilo que as pessoas ouvem, as pessoas estão cheias de tabus. Exatamente. Uma das principais coisas às vezes que recebemos no consultório são pessoas com um montão de dúvidas e crenças, de tabus. É. Outra coisa interessante é que nós tivemos um programa. Nós tivemos um programa que falava sobre a sexualidade, que foi interpretado como um programa que falava sobre o sexo. É engraçado que nós não temos muitos conteúdos, nós, em Angola, que abordem esses temas, exatamente porque socialmente ou culturalmente temos receio de dar abertura a estes temas e de falar deles de forma natural. Consultório de psicologia da Deixa só dizer uma coisa. Já está a fazer uma grande diferença estar a falar disso. Mas deixa só dizer uma coisa, que às vezes isso que nós queremos interpretar como sendo cultural não é tão bem assim. Certo. Porque isso só passou a ser, porque assim, a África em si, vamos falar de África e de Angola, nós temos aquilo que se chama a sexualidade de uma forma natural. Olha para o nosso jeito de gingar, de andar, de falar, o número de filhos que fizemos, os nossos corpos que falam. Os nossos corpos que Falam por si. Esses tabus entram a partir do momento da colonização, com as crenças grego-romanas cristãs, entre outros, com a história do pecado, onde o pecado entra a partir da mulher e a partir da igreja, onde essas coisas começam a entrar, que hoje nós queremos entender como sendo nosso, como sendo cultura. Não é bem verdade, não é bem verdade assim. Porque apesar de que tudo aquilo que nós também acabamos por apreender, não é? Com a colonização, etc., acaba por ser e por se tornar exato, nosso depois também, fica hábitos sim, o hábito faz a lei. A minha mãe diz, o hábito permanece fechado. Mas nós tivemos sempre, e algumas províncias ainda encontras, por exemplo, as casas de iniciação. Temos o EFICO, temos o EQUENTES, temos as casas de tinta. Nestes lugares, as mulheres e os homens aprendem a ser adultos e todas essas informações passam por isso. Não só os cuidados com a casa, com a família, com a sociedade, mas também coisas ligadas, as coisas ligadas à sexualidade. Certo, mas há uma componente de segredo que me... Era o que eu estava a dizer. Nós culturalmente falamos pouco, culturalmente na perspectiva de ser hábito. Um hábito nosso, falamos pouco sobre esses temas. E eu acho que isso nasce do receio de, falando, abrirmos, de alguma forma descortinarmos, porque mesmo os pais, e aquilo que estamos a falar em relação à sexualidade, têm medo de tocar nesses temas com os filhos porque acham que isso vai dar uma abertura para que eles mais cedo, por exemplo, a Fátima fala abertamente com a filha, mas dá-lhe um limite, um limite em termos de disciplina, só depois de 18 anos. Mas os pais têm que ser, se eu falar com ela eu vou descortinar, e se eu disser que isso é normal, então eles vão por este caminho. Mas ali está o erro. Ali está o erro. Porque depois... É o inverso. Ela vai a criar. Nunca ninguém falou com ela. E surge. Torna interessante o tema, né? Eu vou dizer uma coisa que talvez alguns de nós vai se identificar aqui. Muita gente teve a sua primeira relação sexual por curiosidade. É verdade. Queria saber o que é isso que tanto se proíbe. Por que não se proíbe? Quanto mais se proíbe, mais chama atenção. Mais chama atenção. Enquanto uma certo. coisa que devia-se fazer mais cedo. Eu tenho uma filha de 5 anos. A minha filha de 5 anos já sabe, inclusive, que é período. A minha filha também. Para que serve o penso higiênico? Como cuidar dela? O que são partes íntimas? Eu já ensino essas coisas todas, porque a educação sexual pode ser de uma forma direta ou indireta. E, aliás, até o silêncio fala. Às vezes também tem a ver com isso, não saber a forma. Não saber a forma, porque as gerações anteriores diabolizavam, inclusive, ao sexo. Nós viemos de... nós já estamos aqui há algum tempo. Olha, né? e obrigar a fechar os olhos quando aparece qualquer coisa na televisão. Eu vi, por exemplo, como eu sempre ensinei tudo de forma natural. É algo natural, mas não é para crianças, é para adultos. Sim. Mas existe e não tem nada de mal. Aliás, sempre tive esta preocupação em ensinar que não há nada de mal nisso. Porque há mães que ensinam. Eu lembro-me de uma colega minha, psicóloga, que ensinou à filha: olha, isto é um templo sagrado, ninguém mas pode... Mas tu deixas... Não, também não precisa... Depois, pensa o que é que isso vai fazer na miúda um dia quando se relacionar com alguém, não é? Então não, é tudo natural, é tudo bom, mas é para adultos. Templo sagrado não é para o teu tempo. Sim, exatamente, vê só. Então, mas não isso é não é para proteção, crianças. por exemplo, do abuso em relação ao abuso sexual, porque os pais também têm esse cuidado com as meninas, sobretudo. Dizer que
ninguém pode tocar. Não é? Sim, Sexo é dos tempo dois sagrado anos nessa em perspectiva. frente. Por isso é que eu me lembrei da cultura indiana ou da cultura oriental que fala do sexo como energia, é uma troca energética, né? A relação sexual é uma troca energética entre dois seres que passa inclusive a informação genética. Sim, sim, sim. E eu não sei se, como aqui estamos a falar de culturas diferentes e do facto de algumas culturas protegerem, né? Eu não sei se a intenção é proteger tanto isso, se a intenção desse facto, ou se é um facto dessa teoria, é proteger tanto isso que depois... então, se é isso, é realmente uma coisa muito especial. E para tu cuidaste de ter só com uma pessoa, ou pelo menos com a pessoa que tu pensas que realmente vale a pena essa troca. Mas como é se que fosse assim, como é que não vocês teríamos veem os isso? problemas que nós temos, não é? De tantos abusos sexuais, do sexo. Se nós que pregássemos acontecido. isso, se nós pregássemos isso. Sim, se realmente se Sim, tratasse de sim, proteger, sim. então as crianças estariam protegidas e não estão, não é? Nem as crianças nem as adolescentes. Porque, pronto, eu acompanho muitos sobreviventes de abusos sexuais e é uma coisa terrível. Então o nosso discurso se calhar tem de ser outro, tem de ser este da abertura, de dialogar, de explicar, de ensinar de forma natural, sem tabus. Exatamente, nesta cultura, fala-se de sexualidade também de uma forma natural, como uma energia. Desculpa, eu estou a falar em geral hoje em Sim, dia. Não, nós estamos a falar da cultura hindu. Agora, Perdão. Eu já estava aqui a sonhar e, como sempre, a Que isso projetar, fosse para tudo. a minha experiência. Que nós já tivéssemos. Perdão. Exatamente. O que é que se faz? Não se diaboliza o sexo. Certo. E ao mesmo tempo também não se fala sobre sexo de uma forma sem responsabilidade. Aquela forma vulgar, não é? Vulgar, é isso. Já percebi. Perdão. Portanto, fala-se do sexo como uma energia, como algo importante, como um tempo. Quando existe a troca, a relação sexual, a troca de energias, existem artigos, inclusive, que falam que a emoção do parceiro também troca. Se você se relacionar com uma pessoa extremamente negativa, extremamente raivosa, com mágoas, com uma série de coisas, você passa a ter também isso no teu comportamento. Uau. E passas a te sentir dessa forma. Então, fora a questão biológica das doenças, de todas as outras questões. Porque de nós saúde somos relacionadas com a espirituais, físicos, ou seja, espirituais, mentais e físicos. Então, isso tudo está interligado, não é? Então, essas crianças nesses países ou nessas regiões, elas já crescem a conhecer essa responsabilidade toda. E antes de ter qualquer envolvimento, é necessário pensar. Então, isso que se deve fazer com as nossas crianças. É ensinar, porque se ela não aprender em casa, vai aprender num lugar qualquer. Porque é o que está acontecendo hoje. Hoje, os adolescentes não têm essa informação na família. Sim. Onde é que encontram? Na com internet. Os amigos também, mal. Aliás, é uma coisa que eu explico no livro. Falando na internet, deixa eu dizer que estamos em direto para o Instagram, estamos na Tardes da LAC CDB. Vocês aproveitem já para curtir a página. Acabou de entrar a Ludmila Catarina. Ai, Lud! E vão já ver quem é a nossa queridíssima, ela está aqui. espantosa Fernanda Zua. Em direto. Exatamente. Então, vão aprender na internet de uma automática e principalmente errada, não sei se podia usar aqui histórias das pornografias entre outros, onde homens e mulheres aprendem as coisas no mundo virtual. Aqueles corpos perfeitos, aqueles tamanhos perfeitos, que na vida real, entre muitas aspas, a violência contra a mulher. E acreditam hoje. Sexo é isto, é segurar, porque é forçar. Exatamente. E acreditam que aquela é a forma de fazer. Eu cheguei a receber um paciente que disse: eu penso, aquilo que eu pensava, somos um casal novo, estamos a viver juntos agora, e tudo aquilo que eu pensava que era o sexo não é o que está acontecendo. Pois, exatamente. A ideia que tinha vinha de... Olha, exatamente. E eu tive um jovem... Então, essas pessoas precisam ser reeducadas. Olha, um jovem que disse que estava a queixar-se da namorada e depois disse que ele queria fazer sexo e ela disse que não. E depois ele disse-me, mas as mulheres, quando dizem que não, estão sempre a fingir, não é, doutora? O quê? Vê só. E isto é ensinamentos errados, não é? Sim, aquilo que passa mais a internet, mas também os amigos. Os amigos ensinam muita a internet, coisa, o cinema, os não, livros, os amigos, a muitas sociedade. mulheres aprendem que elas não podem manifestar o desejo sexual. Certo, exatamente. Que a mulher tem que fingir sempre que está tudo bem, porque elas entendem que sexo é só para agradar o parceiro, o marido. Daí está culturalmente um facto que acontece em muitas sociedades africanas que nós temos que reprovar redondamente, que é a mutilação genital. Vem dessa questão
exatamente para evitar que as meninas, quando se Tenham tornaram desejo e prazer, mulheres, não é? tenham algum desejo ou prazer, para que elas se tornem fiéis aos homens e continuem nas E relações. também aquela Essa ideia é uma coisa que eu de também que- não aprovo. de que podemos forçar as mulheres. A minha Não, esposa, não, ela não tem aprovo. mesmo que fazer, eu quero sexo, ela tem que fazer comigo, não é? E agora já começamos a perceber que pode haver Olha, violação olha na dentro da peça, família. na peça Belas e Perigosas, que abordou este tema, abordou abuso sexual, abuso dos homens em relação às mulheres, por acaso foi sempre nessa perspectiva, também existe o inverso. E houve uma personagem que o marido, foi a personagem da Elsa Renata, e o marido era Silvio Nascimento, o marido violava. É marido dela, e ele dizia: como é que eu te violei? Eu sou teu marido, porque ela não queria. Sabe, E ele porque queria. Porque eles sentem-se donos. Sim. É. É toda Donos uma da cultura, mulher. todo um E ela tem ensinamento, que não é? aceitar, ela tem que fazer, ela tem Machismo. exatamente. Entre machismo, mas também porquê? Porque nós vivemos toda essa cultura patriarcal. Patriarcal. Onde? O machismo é isto também, não é? Há muita A coisa. supremacia Tudo- do patriarcado. Exatamente. Deixa mandar E a beijinhos. mulher Ó. tem que se Tem que aceitar, se submeter, submeter e aceitar, exatamente. E ainda agradecer, E- se calhar, por ter um companheiro. E a vida social, como é que chama? A economia, a vida que as mulheres têm também não facilita. Faz com por que causa da muitas dependência, não é? mulheres ficam Económica. presas em Isso mesmo. relacionamentos do género por dependência Mas a financeira. mente é ainda pior, uma prisão pior, porque depois temos mulheres que já têm independência financeira e mesmo assim não conseguem. O hábito. Sim, o hábito e também esta formatação, não é? Desde pequenos, a forma como sim, nos porque educam. tudo. Há uma coisa que eu digo, por exemplo, muitos casais eles vão para a relação sexual. O homem vai com medo e a mulher vai com culpa. Ok. O homem tem sempre medo de Falhar? perder e de falhar e não dar conta. A mulher Certo. tem culpa de achar que não vai satisfazer. E que se ele for lá para fora, a culpa é minha. Exatamente. Falta qualquer coisa E em tudo casa. o que vai acontecer à volta. Quando um relacionamento se destrói, não é um lar, é sempre a mulher, porque é tida porque a mulher é a sábia que deve edificar o seu lar. E quando, Transformar o marido, não é? Se fazer ele é assim é porque tudo. tu não conseguiste e mudá-lo. quando não deu certo, a culpa é sua. Ó peso de gente Ó para peso, nós, ó peso. Deixa eu ó mandar um peso. beijo a estas mulheres que estão a juntar a conversa no Instagram. A Érica Chisapa, atriz, um beijão, Érica, muitas saudades tuas. A Magda Buriti, a Magda é minha prima, beijão, prima. Olha, são pessoas que não estão em Angola e estão a ver-nos através do Instagram, conseguem ver-nos. Também alguns homens, ao Edgar Prado Loures, que se junta a nós, ao Champelas, que disse: estão de parabéns, sempre com temas interessantes e mensagens fluídas e simples. Olha, os homens também se interessam muito por este tema. Elson Fernandes, ao Fábio Amaral, estão todos aqui juntos no Instagram a curtirem o nosso direto. E ao Souza, que acabou de dizer: oi Souza. Estamos a falar das diferenças entre sexo e sexualidade. E então estamos aqui a abordar mais. Agora entramos mais para o tema do sexo dentro da sexualidade. E falar de sexo, olha, tínhamos que ficar aqui semanas. Forever young. Isso Quer dizer, mesmo, tínhamos amor semanas. e sexo, ficamos com o sexo. É tentador. Não, porque é um tema que é inesgotável. Há milhares de subtemas dentro desse tema. Podíamos falar, por exemplo, dessa questão da culpa, da educação. Até que ponto é que a educação das jovens meninas e dos jovens rapazes vai influenciar depois na forma como eles veem o sexo no futuro, quando são adultos e já podem, ok? Depois dos 18 anos de preferência. Até que ponto Legalmente é que é, vai... é a partir dos 18, É a partir não é? legalmente, Legalmente. preferência, mas há outras ideologias, temos que respeitar várias, há depois do casamento, para algumas pessoas também, Certo. e para outras, pronto, cada um tem A partir cada dos família 18 não tem quer um- dizer que tenha que ser a partir dos 18. É verdade, também é isso que Só eu quer digo. dizer que não antes, por favor. A partir de dizer, pronto, 18 anos, vai, Não, desculpa. Não é isso, não é isso. Antes dos 18, meus senhores, porque não é legal. E depois cada família tem a sua educação e passa para os seus filhos uma forma que pode ter funcionado ou não, pode ser boa ou não, mas quem somos nós para julgar? Também temos a nossa. Olha, essa música é tão boa. Oh! Do you really want to live forever? Lembras? Lembro, adoro isto, é pai dos anos 80, não? É dos anos 80. Pode falar, não desligado. Continue a falar com o pessoal. Mandar um beijinho, não sei Tem o pessoas ao quê. vivo. Então tem que continuar a falar. Não, entrar mais pessoas. Diz olá, Fernanda, manda beijinhos. Aham. Eu não posso mandar.
Todos, lembras, vais. Vira para ela! Não, deixa-me mandar falar alguma coisa. Consultório Psicologia Luanda. Sigam! Agora! Agora! Não, há algumas pessoas aqui a dizerem que o tema está muito bom e podem aproveitar. E Fernanda Zua. Sigam! E 19. Dicla Buriti. E Félix Camuta. E Mauro Costa. Yeah. Toda a gente quer ser para sempre jovem, né? Vamos mudar isso. As pessoas pensam sempre que a juventude, por causa da cena da associação com a vitalidade, Tem pessoas com a aqui energia. Com beleza, a fazer beleza. perguntas. Com a beleza, com beleza. Estás a falar para eles. Jovem, Isso saudável. viaja para ti também, não só para a tua página. Mas como é que eu faço? Respondo? Durinho. Ouvir. O tema é super interessante. Obrigado. Deixa eu falar. Alphaville. Tens que falar. Alphaville, né? Forever Young. Forever Young. Tem alguma pergunta? Não sei. Forever Young, de Alphaville, sim, dos anos 80. Grande som, que fala aqui da juventude, que ele quer ser para sempre jovem. E eu estava a dizer a Fátima, nós temos falado um bocado sobre isso, e ela tem dito que temos que quebrar com esse padrão de que o belo é apenas jovem, mas o jovem está sempre associado ao enérgico, ao bonito, ao firme na perspectiva também física, anatómica. Está sempre associado à jovialidade na perspectiva da energia. Está sempre associada à beleza, que ninguém quer perder, não é? À saúde. Mas temos que mudar isso, né? Porque podemos ser mais velhos e muito bonitos e muito bonitas. Em relação aos homens já quebramos. Em relação às mulheres que está a gostar, não é? Os homens envelhecem bem e as mulheres não envelhecem bem. Isso é um construto social. Mesmo os próprios homens, né? O facto dos homens tornarem-se cada vez mais adultos e depois não quererem mulheres da sua faixa etária porque procuram eles próprios sentirem-se mais jovens quando estão com uma pessoa mais jovem, supostamente. Tem esse feeling, mas há muitas. Fazem muito bem. Conselho da Fátima Sampaio Fernandes. Só dou bons conselhos. Neste dia 16 de março de 2022, consultar psicologia lá. Vocês já percebem que ir a uma consulta da Fátima deve ser uma coisa louca, né? Consulta, ser aluna ou ir a uma consulta da Fátima deve ser uma coisa louca. Eu ouço, a sério. Eu como psicóloga não fico a falar. Posso não sei o que. É claro que podes. Ai, doutora, estou com medo. Eu estou agora. Ai, ótimo, eu digo mesmo sim. Tem mais de 18 anos, tem 18 anos ou mais, então está bem. Se sente bem? Porta. Liberalização Então, geral. doutora, mas ele tem marido. Opa, então. Mentira. Não acredito. Não, isto O não. psicólogo não está lá para julgar, está tá bem. Nós julgamos. Bem, exatamente, não é? Mas também não é para incentivar. Ninguém está a incentivar, mas se a pessoa se sente Sente mal, bem. mas diz que está apaixonada, mas... Isso depois tem consequências negativas emocionalmente para essa pessoa. Não, Porque há ela coisas que nós está sabemos em que o terapia problema para não é. não ter consequências negativas emocionais, não é? E às Está vezes mais durante a forte. terapia acaba por sair dessa tal relação. Ou não. Olha, ou não, ou Não é continuar. verdade. Olha, Isso só lhe cabe a ela. Chiliane Santos diz, por favor, deixem a doutora acabar de falar. Ela nunca acaba de dar a sua opinião, vocês cortam. Não? Que Obrigada, doutora? quem é ela? Espera, Não, que não, doutora? não. Chiliane, que doutora é que falas? Espero A que Fátima estejas a falar de mim. Sampaio ou a doutora Fernanda Zua? Tens Se que calhar dizer é a agora. Fernanda, meu Deus, É esta desculpa. doutora que eu estou a apontar agora ou esta doutora? Certo. Pode ser a Fernanda, porque nós falamos tanto que coitada da Fernanda. Coitada da Fernanda, vamos deixar a Fernanda falar. Vá, agora, o tema é muito bom também, diz ela, Chilane Santos. Vamos deixar. Então, quem é que está a ser cortada? Eu acho que é a Fernanda. Fernanda? Não estamos a cortar. Vamos ficar calados. Vamos deixar a Fernanda falar. Não, mas é assim, nós também não podemos fazer as coisas só porque uma pessoa diz. É verdade. Mas aqui o público está a dizer que quer ouvir a Fernanda. Vamos deixar a Fernanda falar mais um bocadinho. E estamos aqui a falar agora da perspectiva também do sexo e a questão da sexualidade ser tão abrangente. Quais são as notas que podemos deixar para este tema tão interessante e ao mesmo tempo tão gigantesco? Fernanda, fala dos conselhos. É a Fernanda que ela dizia. A Chiliane disse, é ela, a última, a doutora Fernanda. Chiliane. Vamos falar, tem muito tempo. Não? Ela volta, vamos deixar que ela volte. Aqui é assim, temos todos que falar para ser interessante, cada um dizer o seu ponto de vista. Sim, sim.
Diga, Fernanda, o que é que podemos deixar aqui de notas então sobre o tema sexo Aqueles e conselhos. sexualidade? No final do As Nós dicas. ficamos falando um pouquinho da compulsão, não é? Ficámos sempre bem da Pois, da compulsão compulsão sexual. Há pessoas Porque que... está interligado. Há homens, por exemplo, que não conseguem parar de... Só pensam em sexo. Não pode falar com uma mulher mais de 1 minuto ou 2 minutos, já pensa em sexo com essa pessoa. E qualquer oportunidade quer fazer sexo com a pessoa. E é mesmo só sexo, não é amor, não é afeto, não é nada disso. É uma compulsão, não consegue controlar isso. O que é que aconselharia? Mas Para além de fazer terapia consigo. Está a prejudicar a vida Está a prejudicar, por exemplo, a relação do casal. do casal, do trabalho. Então já traições, já essa coisa toda. Então, a compulsão sexual é um trauma que pode Quer muitas dizer, vezes é até uma situação hipotética. está Não é? ligado também às vezes àquela questão que nós falamos dos abusos. Certo. Os Sim, abusos sim, aliás, em muitas teorias já não se fala abuso, já se fala ofensa. Porque abusar, por exemplo, quando se trata de crianças, abusar implica usar algo por excesso. E numa criança, você não tem nem sequer o direito de usar, como é que vai abusar? Certo. Então Ok, deve ser interessante. ofender. Interessante. Ofender, Sim. ofensas corporais. Ofensas sexuais, Ofensas corporais, sexuais, ok. exatamente. Uhum. Então faz mais sentido. Certo. Yeah. Nunca tinha pensado, quer dizer, nunca tinha ouvido, é muito Yeah. interessante. Muito bem. Exatamente. Então muitas pessoas passaram por isso. Uhum. E durante a infância, depois foram carregando isso ao longo do relacionamento e tudo mais. Uhum. Então acabam por desenvolver. Há um filme muito interessante, eu aconselho as pessoas a procurarem, que é A Vida Secreta de Zoe. Ok. Tem até no YouTube. Acho que já vi. Eu acho que já vi É esse uma, filme. é uma negra, é a protagonista principal, não é? É um filme Zoe. infantil-juvenil, não é? Não, é mesmo de adultos. Ah, então... A Vida Secreta de Zoe. Ok. Busquem só na internet. É muito interessante esse filme e mostra exatamente quais são as consequências da compulsão sexual. É muito séria, a compulsão sexual está no DSM-5, também no Certo, DSM-4. Tem lá todos os critérios que devem ser analisados, né? Que tem que ter aqueles 6 meses e tudo, né? Exato, o diagnóstico, e pode ser tratado. Em muitos casos, às vezes, é necessário intervenção psiquiátrica, porque pode estar muito descontrolado, e também em terapia para esta pessoa aprender a controlar. Sim, qualquer vício é muito difícil de tratar apenas em consultório, não é? Geralmente Sim, implica uma equipa multidisciplinar. multidisciplinar, exatamente. Sim, porque sexo, E às por vezes exemplo, a família também, né? A inclusão ou não mas quer. o que... É sempre individual. Sim. Não, tem que ser mesmo multidisciplinar e muitas vezes mexe mesmo com toda a família. Com toda a família. Este Porque, caso, por exemplo, sim, o vício em álcool, por exemplo, o vício em jogo. E se Depois trata também da temos mesma vício forma. em comida, vício em sexo. Compulsão trata-se alimentar, a exatamente. compulsão compulsão sexual se trata digital de forma também. semelhante ao vício em álcool e Sim, comida. também seguem os 12 passos, Os 12 etc. Sim, Quer dizer, é um dos 12 passos, os dos alcoólicos são 12. Ah, sim. Estava a confundir com o luto. Ah, maior. ok, com as fases. Exatamente. Então, trata-se da mesma forma. E quanto mais cedo, melhor, a pessoa Certo. reconhecer. Para os homens, é difícil ser diagnosticado, porque lá está a situação social. Porque o homem A é sempre aceitação visto que o como homem um machão, É. e quanto mais ele tiver, Exatamente. melhor. E a própria aceitação social Sim. de que o homem supostamente é um ser que naturalmente Sim. tem aflorado o desejo sexual. Não e que as nega mulheres fogo. não. É mito. É isso. Sempre Isso tem é esse mito. de que Não Nem pode ligar sempre, fogo, né? nem sempre os Claro homens que é têm mito, está vontade. errado. E nem sempre os homens querem. E muitas mulheres às vezes confundem isso. Eles não querem tanto a fazer lá fora, nem sempre. Você não sabe o que é que esse homem está E passando. para além Há das homens mulheres muito que acusam sensíveis. já, não é? Não, ele é gay, é por isso. Sim. Há Se homens estás a muito dizer que não queres é sensíveis, porque não por gostas de exemplo, mulheres. que- Sim, porque a sociedade também faz pressão para que o homem não diga que não é? A Exatamente. sociedade faz pressão para que o homem traia, inclusive. A sociedade Sim. faz pressão para que o homem tenha mais do que um Exatamente. parceiro Não sexual. porque foi lavado, Senão não é? é um Isto já foi homem, lavado. deixas de ser Sim, um- é o tal. Ou ele, ou lá o que é, né? Ou ela já te lavou. Então, para os homens, às vezes é difícil identificar. Só quando está mesmo em sofrimento, quando isso já está a afetar extremamente a vida, só assim que eles conseguem procurar ajuda. e aqui no Mas artigo existem deixa duas- mulheres também que têm compulsão sexual. Ah, sim, não é exclusivo para um género. Quando se chama Ninfomania. Ninfomaníaca. Também é um filme mesmo com esse título. Também conheço esse filme. Muito interessante. Do Lars von Trier, sim. É. Olha, a Magda Buriti pergunta, e a nova compulsão sexual a partir do digital como veículo? Ou seja, quem usa o digital, mas tem compulsão sexual, mas usa o digital.
para chegar às pessoas. Por exemplo, há o vício em pornografia. Vício em pornografia. Não. Estás a falar em estabelecer Eu não sei, contacto. estás a falar de estabelecer contacto, Magda, ou estás a falar sobre Vício em pornografia. vício em pornografia, por na exemplo? internet. Compulsão digital, explica-te um bocadinho. E depois o Clévio Ribeiro, já agora a doutora Fernanda estava a falar de compulsão, ele diz compulsão, é compulsão. Como controlar a compulsão? Como é que se controla? Lá está, é necessário fazer um diagnóstico. Assim, eu tenho até um vídeo na minha página que eu digo o seguinte: é difícil eu dar uma dica ou fazer um diagnóstico sem conhecer a pessoa. Podemos deixar o seu número de telefone? Pode, à vontade. Acho que o melhor é a Então, Fernanda dar o número. Para qualquer situação, é necessário uma avaliação. Eu tenho que ouvir essa pessoa, eu tenho que saber há Tudo quanto tem que ser tempo. personalizado, não há Sim, regras que funcionam com todas as com pessoas. todas as Dicas para pessoas. resolver a compulsão. Seria muito fácil. Sendo uma coisa já tão difícil, não é? Sim. Olha, é um tema que afinal chama muita atenção. Chama muita atenção. Está toda a gente a falar sobre a compulsão sexual porque provavelmente Há ou muita conhecem gente que vive ou as próprias pessoas estão. Então o número de relacionada. telefone, doutora Fernanda Zua, qual é? 923 923 65 65 24 24 29. 29. Olha, a Magda disse que era o Tinder e as aplicações de Ok. dating. As Sim, pessoas estas que usam. estes aplicativos para encontrarmos parceiros. Não, eu penso que isso é diferente. Está Isso associado à compulsão isso- sexual? Não, isso é para criar relacionamentos. Penso. Alguns Não, há aplicativos estes só para que ela está a encontros dizer sexuais. são Só para encontros específicos. sexuais. Sim, Sim, há uns até que é tipo quem está mais perto, não é? Se está aqui alguém perto que quer sexo, eu também Localizam, quero, mas fazem já, localização. ok, vamos para ali, tchau. Nem Isso é pode, preciso ser, trocar nomes. isso pode ser como o vício em pornografia, não é? Certo. Mas aí vai depender da frequência. Certo, Então, com que certo, frequência certo, essa certo. pessoa está a visitar essa página e de que forma isso já está a prejudicar E a como vida. ele se tornou dependente disso também, não é? Exatamente, aí é que podemos sim diagnosticar se estamos diante de um problema ou não. A psicologia tem sempre esse boundary, essa barreira, esse termómetro de está a prejudicar-te ou não, né? Sim. Estás feliz ou não a fazer Se tu Sim. consegues É ter prejudicial uma ou não? vida, o teu dia a dia de forma normal Normal. ou não. Ou se Por afeta. exemplo, Esse o é toque, né? quase Transtorno sempre o obsessivo termómetro. compulsivo. Eu posso ter as coisas sempre certinhas, mas não me prejudica a minha vida. Eu Vida. consigo ir trabalhar, faço tudo. E há pessoas que não conseguem trabalhar com isso. Exatamente. Não Olha conseguem aqui- sair de casa sem fazer 50 vezes ligar e desligar o interruptor. E começa a prejudicar a tua vida. Sim. Vais para o carro, tens que voltar Altera para a casa para rotina. dentro, Sim, se fechaste o Há um fogão, filme etc. sobre isso que Ah, sim. viu na Netflix, E há também um com Jack Nicholson que é muito bom sobre isso. onde o próprio terapeuta fez um papel para saber que tem toque. Muito interessante. Uau. Olha, o João Dani, João Duli, diz alguma coisa, Fátima? Uau! Nicola, podes mandar um beijinho para a minha querida professora Fátima Sampaio Fernandes, por favor. Beijão, João. Beijo, João. O João é muito fixe, muito inteligente, muito interessante. Um arquiteto, é muito, muito cool. Olha, o Jode Buriti é meu Pode ser. irmão, o Jode. Já entrou também na nossa página Tardes da Lago CDB e diz que já segue a Fernanda e também que já... Segue as Fernanda. a Fernandes e a Fernanda. Já Obrigada. segue. Obrigada. Jode. Não dei conta. Beijão, Vou beijão. ver. Bom, tínhamos tanta coisa para falar sobre este tema. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vejo aqui... Claro, temos que ter aqui A Fernanda mais vezes. Vejo aqui 10 dicas do Yoga Tantra para ter uma vida sexual saudável. Vou lê-las para vocês ficarem com as recomendações. Eu não vou dizer nada. Falámos de sexo e sexualidade, mas é interessante deixarmos aqui para os casais maiores de 18 anos, atenção, 18 ou mais, 18 ou mais e dentro das consensuais. ideologias e consensuais, exatamente, e consensuais, bem dito. Vamos ter aqui estas dicas. Dica número 1 são as dicas da Fernanda Zua. O ato sexual é divino. Quando vai para uma relação sexual, deve pôr isso na sua mente que está a realizar um ato divino e não um ato pecaminoso, como nós somos forçados a acreditar na nossa cultura fornecida pela sociedade e pelas religiões. Dica número 2. Esteja totalmente livre e solto para o ato sexual. Desprenda-se de tudo. Não preciso explicar. Dica número 3. Inclusive da roupa. Sim. Dica número 3. O ato sexual não é algo intelectual, mas algo espiritual. Isso sim, deve explicar. Devemos compreender que o ato sexual não é uma atividade intelectual, mas uma ação do plano espiritual. Por isso, devemos esvaziar-nos dos pensamentos e de atitudes preconcebidas. Aí vem a questão do julgamento, da culpa, né? Que nós falamos aqui um bocadinho. dos Principalmente as preconceitos. mulheres que levam o tanque de roupa para Principalmente cama, as levam os mulheres. filhos, levam O tudo. tanque de roupa para cá. Vai a pensar. Elas Imaginei aqui umas coisas nada bonitas.
Dica número 4. Entregue-se totalmente ao ato sexual. Dica número 5. Esteja no momento presente. Esta é maravilhosa. Faz lembrar o livro do Eckhart Tolle que fala sobre o viver agora, sobre o agora. O poder do agora. O poder do agora. Nunca pense no depois ou no amanhã. Muitos casais se preocupam com o que vai acontecer depois da relação. Será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai me amar? Será que vai querer outra vez? Será que sou bom? Será que sou boa? Todos esses pensamentos e sentimentos não devem ser acessados durante o ato sexual. Vivo aqui e agora. Aí está, os 5 sentidos, estarem todos ligados e so on and so on. Dica número 6. Você não possui o outro. Você é divino espírito que está ali consigo. Amar o outro significa libertá-lo e não prender. Se o prender e acreditar que está a amar, na verdade estará a matar o outro com essa falsa e primitiva forma de amor possessivo. O que não justifica as traições. Aí volta com um tema que tem a ver, por exemplo, Will Smith e a Jada Pinkett estão sempre a falar do caso das relações deles. E a Jada, numa entrevista, deu a entender que tinha uma relação extraconjugal, ou que teve uma relação extraconjugal. E dessa altura, toda a gente começou, o Will Smith, eles permitem ter uma relação aberta, uma coisa moderna, Depois ninguém mais quis saber nada da vida deles, porque estava a ficar uma coisa muito exposta e perdeu a graça, supostamente, socialmente. Will Smith agora vem a público e diz, a Jada nunca me traiu. Mas percebam, tudo que nós alguma vez fizemos na nossa relação era consensual. Certo. Ou seja, não significava traição, porque se eles acordam que aquilo é... É como swing, não é? Por Sim. exemplo, não é uma traição. Nós juntos vamos e trocamos de parceiro. Porque essa coisa de não possuir tem que ser explicada também para as pessoas não pensarem que é assim, essa coisa de estarmos libertos só. Tem que haver um acordo, né? Comum. Sim, é consenso da relação. Não, eu estou livre e a minha mulher Eu estou livre, eu viste o que é que disseram nas tardes da LAC? Fernanda Azul, olha, está aqui a página tudo. Vai sobrar para ti. É sempre um contrato. É sempre um contrato. As últimas dicas, a dica número 7, permaneça sempre no princípio. Entendi. Na verdade, os casais, quando vão para o ato sexual, têm muita pressa e ansiedade de chegar ao final das contas. Parece que querem acabar já. Permaneça sempre. Do início ao fim, tá? Guys, é isso. Deixe tudo fluir como uma dança. Que giro. É muito bonito. Muito bonito. Porque ela é professora de dança. Daí o Tantra, né? O sexo tântrico, por exemplo, que está muito ligado à afinidade, à conexão. Os teus parceiros, os teus pacientes apaixonam-se por Os teus isso. parceiros é muito bom. O meu marido está a ouvir. Susto. Mas nós não podemos controlar, ou seja, tu desculpa, se acha apaixonada. Ela não sabe também, sabes? Não sabes, né, Fernanda? Ela não sabe. Como é que ela vai saber, Fátima? Desculpa, marido. Últimas dicas. Olha, tens uma mulher espetacular. Apaixonante. Últimas Sim, dicas. apaixonante. Últimas dicas. Dica número 9. Faça do ambiente onde for praticar o ato sexual um templo. O local onde for praticar o ato sexual deve ser preparado como se fosse um templo. Pode pôr uma música suave, agora tem que começar a falar assim para as finais, para dar ritmo ao movimento de ambos. Incenso, uma luz azulada e super tenue. sensual. E depois a dica número 10, afinal. Pronto, afinal diz respeito às posições ideais, que deve descobrir quais são as melhores para ambos. Have fun, né? Have fun. Have fun. Have fun. Bom conselho. Conclusão. Olha, Fernanda Azul, um prazer imenso ter-te aqui. Já descobrimos que és um poço de sabedoria ancestral e divina, espiritual, divina e intelectual. Certo. Portanto, temos que repetir essa dose. Temos que repetir essa dose. Aquela menina está a pensar outra vez. Pá, outra vez, não estou a deixar falar. Eu estou muito ofendida, pá. Ficaste ofendida, né? E a Fátima Sampaio Fernandes, que está aqui todas as quartas-feiras para consultar de psicologia, hoje com este tema assim, bem diferente daquilo que temos feito. Um beijo muito especial a todos que estão no Instagram. Paulo Braga, temas super interessantes e educativos, programa espetacular e divertido. João Dani pediu, falem sobre as fantasias sexuais entre os casais. João Dani, são 16h50, não faz isso, não faz isso. Tem que esperar. Tem que esperar, João Dani. Aqui nesse horário não dá. Os filhos estão a sair. Quero falar sobre isso. Queres falar, Fernanda? Um bocadinho. Sobre as fantasias. Fantasias. No outro, no próximo. Vamos guardar o ouro. Eu tenho que lá pensar, não, isto já foi demais. E vamos preparar. Vamos guardar o ouro e vamos preparar um programa especial para falarmos mais sobre isso. Fantasias sexuais. Fantasias sexuais. São boas, não são? Prejudicam? Até que ponto é que elas podem ser prejudiciais ou
ser favoráveis para o casal. Olha, até podiam partilhar. Não pode. Não? Não sei, E vão lá à página. partilhar. Podem continuar a conversar com a Fátima Sampaio Fernandes e também com a Com Fernanda a Zua Fernanda. no Sobre sexo com a Instagram. Fernanda. Para lá e vão até já. 16h51 e esta música linda da